Como formar líderes capazes de reter talentos e construir uma cultura forte? Bem, no vídeo anterior eu trouxe uma pergunta incômoda. Está realmente faltando mão de obra ou está faltando reconhecimento? Hoje eu quero trazer um passo além, porque mesmo que você reconheça, valorize, pague bem, se a liderança for fraca, você vai continuar perdendo talentos. Nenhuma estratégia de retenção funciona quando o líder direto ele é despreparado. Plano de carreira não segura o funcionário quando ele não suporta o próprio líder. Benefício nenhum compensa um ambiente inseguro. Então a pergunta que você precisa fazer é: eu estou formando líderes sucessores? Ou estou apenas promovendo bons técnicos? Bem, eu sou Alexandro Guedes, da AGS Treinamento e Mentoria, e hoje eu quero trazer para vocês esse tema para fortalecer os temas dos vídeos anteriores. Já se inscreva no meu canal para você não perder nenhum conteúdo posterior. Ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui. Sabe a realidade que poucos admitem? A maioria das empresas ainda usa 3 critérios para promover seus colaboradores: tempo de casa, resultado individual, confiança pessoal ou da diretoria. Mas liderança não é prêmio, é responsabilidade das pessoas. E aí existe um erro estrutural acontecendo. Promove alguém excelente tecnicamente e esperam que ele sozinho descubra como liderar. Não vai funcionar. Porque quem é bom tecnicamente não necessariamente consegue ter paciência, lidar com pessoas. Se ela não consegue lidar com pessoas, como que ela vai liderar uma equipe? Ninguém ensina a dar feedback. Ninguém ensina a lidar com conflitos. Ninguém ensina como desenvolver pessoas de forma diferentes. Aí depois a empresa surpreende quando o clima piora. Isso não é falta de talento, é falta de preparo. Eu vou trazer uma história real aqui para vocês de um colaborador que era excelente tecnicamente e virou o pior líder. Eu vou me aprofundar naquela história clássica. O melhor vendedor da empresa foi promovido a gerente. Sabe o que aconteceu? Ele era comprometido, competitivo, focado nas metas, extremamente disciplinado. Só que ele liderava como vendia, pressionando. Quando alguém não batia a meta, ele expunha tudo na reunião. Quando alguém errava, ele corrigia em público. Quando alguém pedia ajuda, ele dizia: se vira, eu aprendi sozinho. Acha que vai funcionar dessa maneira? Jamais, não tem condições. E a empresa dizia que era porque essa geração não aguentava pressão. Mas não era a geração, era a liderança despreparada. Ele não era um líder ruim por caráter. Ele era um líder ruim porque não tinha formação, faltava preparo. Não é simplesmente assumir uma equipe e sair dizendo o que fazer. Montar uma equipe, multiplicar talentos, montar uma equipe de alta performance requer preparo, requer formação, requer entendimento do todo, não somente do que ele pensa que é. Existe uma frase que precisa ser levada a sério. Pessoas não saem da empresa, elas saem do líder. Porque é o líder que representa a empresa no dia a dia. É ele que define o tom e a cultura. É ele que transforma os valores em comportamento real. Se a empresa fala em respeito, mas o líder grita, a cultura vira uma mentira. Todo mundo que olha para aquilo ali entende logo: isso aqui é só no papel, não funciona. E se a empresa fala em crescimento, mas o líder não desenvolve ninguém, o discurso perde credibilidade. Retenção não é estratégia, é competência da liderança direta. Se você é empresário, que tem uma equipe forte, uma equipe de alta performance, um time de verdade, cuide primeiro da sua liderança. E quando eu falo de liderança, é em todos os níveis hierárquicos. Não estou falando apenas do chão de fábrica, do líder que cuida da equipe que executa as atividades, mas do líder que cuida desse líder também. Se ele grita, o líder do chão de fábrica vai gritar também. É da mesma maneira, é um exemplo, é um espelho. Um copia o outro.
E se não existe um preparo, uma formação adequada por parte da companhia, essas pessoas vão só se multiplicando. E o que é para ser uma cultura real, vira apenas uma cultura de fantasia, somente no papel. A empresa que decidiu formar líderes, veja que diferença, veja como que funciona. Porque eu trabalhei em uma empresa que enfrentava rotatividade altíssima. Eles decidiram fazer algo diferente. Criar um programa simples, mais consistente, anual, repetitivo. Treinamento trimestral focado em comportamento, em liderança, em como lidar com pessoas. Simulações de conversas difíceis. Avaliação anônima sobre liderança. No começo houve uma grande resistência. Alguns disseram, eu já sei liderar. É assim que a gente escuta no dia a dia. Você quer me ensinar? Mas quando existe um programa passo a passo, não tem como não dar certo, não tem como não evoluir, não tem como melhorar. A equipe compra a ideia, as pessoas veem, porque é a prática que diz, não é a fala. Quando começaram a ouvir a percepção da equipe, a consistência aumentou. O gestor maior, o diretor dessa companhia, ele disse o seguinte, eu achava que eu cobrava resultado, mas eu me enganei, eu cobrava medo. Quando líderes passam por esse tipo de reflexão, a cultura muda naturalmente. E isso passa para o chão de fábrica, passa pelos seus pontos focais, passam para aqueles que desejam realmente assumir uma equipe no futuro, ser líderes sucessores. Esse vídeo está fazendo sentido para você? Me ajuda a mostrar ele para o máximo de pessoas, compartilhando nos seus contatos do WhatsApp, no YouTube, no Instagram. Indica para as pessoas aleatoriamente, aqueles que você conhece. Fala, olha, tem um canal aí do AGS Treinamento e Mentoria que ensina de forma simples, prática, objetiva, como liderar de verdade. Conto com vocês para ajudar nessa missão. Olha só ações práticas para formar líderes internos. Se você quer aplicar isso de forma concreta, aqui está um plano bem prático. Primeiro, identifique potencial de liderança antes da promoção. Não veja, não ache porque aquele colaborador ele é ativo, ele é pontual, ele é rápido, ele entrega, que ele vai ser um bom líder, um bom gestor. Veja se ele tem as características de um líder. Se ele tiver algumas das características, já é um ponto positivo para você indicá-lo à liderança. Observe o comportamento colaborativo dele. Será que ele usa o termo nós ou eu? Se você escutar esse colaborador que está sempre falando eu sou o melhor, eu sei fazer, eu consigo, aí a gente já tem aí um ponto duvidoso para esse cara na gestão dar certo. Senão vai ser só número. O segundo é preparar antes de promover. É começar a delegar atividades de liderança para esse colaborador, mesmo sem ele ainda assumir o cargo. Você vai observar se ele abraçou a ideia, se ele quer. Porque não adianta ele ter também potencial e ele não querer. Ele precisa aceitar a demanda. Será que ele quer aquilo que ele quer mesmo para a vida dele? Depois você dá treinamento prévio, porque assim vai reduzir qualquer erro. Se você estiver orientando ele nos bastidores, mostrando para ele qual que é a realidade do time, a realidade de ser um líder, com certeza você vai estar preparando para no futuro ele assumir essa equipe. E terceiro, você precisa criar rituais de desenvolvimento, reuniões mensais sobre lideranças, mentorias internas, troca de experiências. Isso pode ser informalmente, não precisa ser algo muito formal no início. Depois você acompanha os primeiros 90 dias dele como líder. Quando você observar que ele sim está entregando conforme a cultura da companhia descreve, aí você promove. Avalie os líderes por clima e retenção, não apenas pelas metas. O que não é medido não melhora. Então, se você não tiver ali um indicador para você acompanhar se está dando certo, quais são os resultados esperados em 30, 60, 90 dias, você vai até aprovar, achar que deu certo e no futuro com certeza vai se frustrar. Os benefícios de formar líderes internos são gigantescos, são imensos, porque vai desde o chão de fábrica até outros departamentos da companhia. Porque quando a empresa forma líderes internos de verdade, ela constrói uma cultura consistente, uma estabilidade emocional nas equipes, redução de turnover,
maior engajamento. Olha, você não tem ideia quando o chão de fábrica ele sabe que ele pode ter a oportunidade de se transformar num gestor no futuro, como isso explode dentro da companhia. A maior produtividade, a sustentabilidade, líderes preparados, ele multiplica resultado. Ele lidera não para ele lidera para a equipe, ele lidera para a companhia. Já se você tiver um líder despreparado, ele só multiplica problema. E fica naquele questionamento toda hora, conflito com outro gestor de outra área, porque ele se acha maioral. É horrível quando você tem alguém despreparado na liderança dentro da companhia. Se você quer parar de perder talentos e começar a construir uma empresa sólida, comece investindo em quem lidera. Se você é empresário, se você é um diretor, é um gerente, pense nisso. Forme sua equipe de liderança, eles são os pilares da construção. Imagina na construção como funciona. Imagina se você colocasse os tijolos primeiro para depois fazer a amarração. Poderia vir um vendaval, vir um vento ali e já derrubar a construção. Não tem como, primeiro se constrói os pilares. E os pilares de uma companhia é a liderança. No próximo vídeo eu vou falar de algo essencial para fechar esse ciclo. Como criar uma cultura organizacional forte que sustente resultados mesmo em tempos de crise. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com outros líderes e continue acompanhando essa série. Porque empresa forte não depende de sorte, depende de liderança preparada. Se você quer liderar de forma prática, humana, consistente, fica comigo aqui no meu canal, porque liderança não é um dom, é uma decisão diária. E tudo começa quando você decide não desistir. Gostou desse vídeo? Deixa o like, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!